Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, é motivo de muita alegria estar aqui de novo e eu quero compartilhar uma mensagem que veio do coração de Deus para a sua vida. A gente vai ler em 1 Samuel, capítulo 16, a gente vai ler alguns versículos de alguns capítulos, mais rapidinho para não tomar muito seu tempo, depois você lê aí na sua casa. Capítulo 16, versículo 11. Davi é ungido rei de Israel. E disse mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. E era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, ó Samuel, e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. É importante que você tenha frisado na sua mente essa frase. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora a gente vai lá para o capítulo 17, versículo 12. A guerra contra os filisteus. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiam a Saul, ou seja, eles eram soldados. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias, o gigante Golias ameaçando o povo. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento para seus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitará seus irmãos para ver se vão bem. Me traga uma prova de que estiveste com eles. Agora a gente vai pular só pro versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Aqui a gente pode ver 2 vezes Davi passando por uma situação, né? A primeira onde Samuel chama todos os filhos de Jessé, perguntando: quem são seus filhos? Porque eu tenho que ungir para cumprir a ordem que Deus havia me dado. Mas Davi sempre, o desacreditado, nem chamaram Davi. Depois que ele foi chamado, e aí perguntaram: tem mais algum filho? E aí Jessé falou: tem Davi o menor. Então Deus confirmou a Samuel que ele era o escolhido. A gente pode ver aqui, na situação que aquele povo estava vivendo, eles estavam vivendo uma situação de ameaça, e Davi sabia disso junto com a sua família, tanto que seus irmãos eram soldados. E aí, chegando lá no campo de batalha, onde seus irmãos estavam, Davi foi enviado para levar alimentos. Davi foi enviado só para ver se eles estavam bem. Davi não era soldado, Davi era pastor. E soldado, ele é treinado, soldado ele é bem preparado, soldado tem experiência, soldado tem a técnica. Mas o que fez Davi se diferenciar desses soldados? Por que não foi nenhum tipo de soldado que matou o gigante? Por que não foi um de seus irmãos que matou o gigante, sendo que eles eram treinados, eles eram preparados, eles tinham experiência, eles tinham técnica? Por que não foi? Porque a gente viu aqui no capítulo 16 que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu quero te deixar um recado de que não adianta você ter técnica, você ter preparo, você ter experiência se você não possui o Espírito Santo na sua vida, porque a gente vê aqui na vida de Davi que era Deus na vida de Davi todo o tempo. Ele era o menor da casa, ele era o menor de sua família, mas porque o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele teve sucesso no seu reinado, ele matou o gigante, tudo para a glória do Senhor. Por quê? Porque ele não tinha condição. Porque Davi era pequeno, Davi não tinha técnica, Davi não sabia pegar numa espada, tentaram colocar armadura nele, mas nada adiantou.
Ele foi com o que ele tinha, porque a presença do Senhor, ela basta. Se Deus te chamou, isso basta. Se Deus te disse, eu sou contigo, isso basta. Se você tem a unção, isso basta. Ah, mas eu não tenho experiência, eu não tenho técnica, eu não tenho oratória, eu não sei falar, eu não sei pregar. Se Deus te chamou, isso basta. Agora eu quero te lembrar de uma história, quando Davi ele vai até a presença de Saul e fala, então eu quero lá lutar com esse gigante. Mas aí Saul fala, meu filho, você não é soldado, como é que você vai? E Davi fala, eu já matei um urso, já matei um leão. E aqui eu posso perceber, e Deus falou muito comigo, Davi não, porque ele nunca duvidou de si mesmo, mas os outros achavam que Davi não tinha preparo, mas Davi tinha preparo sim. O Senhor já havia treinado Davi há muito tempo naquele urso e naquele leão. O Senhor, ele é intencional em tudo que ele faz. Deus, ele sabe exatamente o que está fazendo, ele sabe exatamente para o que ele te confiou. Não se ache, se alguém achar que você não é capaz, ou se você até mesmo achar que você não é capaz, isso não é o que Deus diz sobre você. Davi em nenhum momento duvidou de si mesmo. A gente não vê ele perguntando, Senhor, o que aconteceu? É eu mesmo escolhido? Mas quem duvidou dele foi os próprios irmãos, foi até o próprio rei. Mas ele disse que ele ia em nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, a técnica não faz diferença. Porque se um soldado qualquer fosse lá e matasse, falar, nossa, que soldado habilidoso, como ele tem domínio da espada, como ele é bom, isso ia até inflar o próprio ego. Mas Davi sabia que ele era só o Davi. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha Deus na vida dele e isso bastava. Se você tem Deus, se você tem o Espírito Santo, não se sinta ameaçado com quem tem técnica, com quem tem experiência. Confie em quem te chamou. Se o Senhor te chamou, Ele sabe para o que você está preparado e para o que você não está. Deus sabia que Davi estava preparado para matar aquele gigante, porque sem Davi perceber, o Senhor já havia o treinado há muito tempo naquele urso e naquele leão. Eu quero deixar uma mensagem que assim, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deus é suficiente, a graça do Senhor te basta, confie naquele que te chamou. Eu tenho um costume de falar que tudo é treinamento. O Senhor te prepara nas mínimas coisas. Deus preparou Davi a cuidar de um povo, cuidando de um rebanho. O Senhor te prepara nas mínimas coisas. O Senhor prepara o teu ministério através da sua profissão. O Senhor prepara o seu chamado através da sua infância em coisas mínimas que você nem percebeu. Então assim, não se sinta ameaçado. O Senhor que te chamou. Você está pela graça do Senhor onde você está, porque Ele te escolheu e isso basta. Amém? Então fica com essa palavra no seu coração, descansa o seu coração e creia em quem te chamou. Não importa se os seus irmãos têm técnica, se os seus irmãos são soldados, nada disso importa. De nada vale a técnica, de nada vale a experiência se não tiver unção. De nada vale dominar a palavra e pregar bem porque eu sou bom, porque eu posso, porque eu entendo, se você não tem a presença de Deus na sua vida. De nada vale. Mais vale uma criança que não tem experiência e é cheia da presença de Deus e reconhece o seu lugar de dependente de Deus do que alguém que diz, eu sei, eu posso, como aqueles soldados. Podiam olhar para Davi e falar assim, mas eu sei pegar numa espada, você não sabe. Eu sei lutar, você não sabe. Mas de nada adiantou saber pegar na espada, de nada adiantou saber lutar, se não era o Espírito de Deus que estava se apoderando de cada um deles. Amém? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, se cuida, fique em casa e que você possa refletir mais nesse texto. Depois você lê com mais detalhes, eu tenho certeza que Deus vai falar cada vez mais ao seu coração. Abraço.